Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e vamos para a segunda parte aqui, né? Vamos lá, a gente tem aqui esse exemplo, né? A gente viu a forma de Euler, entendeu o gráfico da distribuição normal, beleza. A partir da fórmula desse gráfico, quais coisas nós podemos fazer com ele? Por exemplo, eu ia dar o exemplo da moeda, só que eu vou dar um exemplo agora utilizando altura. Como assim? Lembra que eu disse que o gráfico da distribuição normal também se aplica à altura? Então, pense assim. Aqui no meio, aqui no meio, vamos dizer que a média da população mundial é de 1,70 m. Então, aqui seria, por exemplo, 1,69 m. Aqui seria 1,68 m ou 1,71 m. Aí aqui seria pessoas tipo 2,20 m de altura e aqui pessoas com 1,10 m de altura. O que é que isso nos diz? É que quanto mais próximo da média sua altura for, mais provável ela será, e quanto mais longe da média da altura, né, mais improvável a probabilidade. Então, por exemplo, vamos usar alguns conceitos. Tem o conceito da PDF e tem um conceito da CDF para vermos. A PDF é justamente esse formato de curva aqui, é a densidade das probabilidades. Então, ele te entrega essas densidades daqui, certo? Essa curva aqui. Para ficar, eu não escrevo a fórmula de sim tão bem assim, né? Mas, por exemplo, aqui é a fórmula da PDF. Aqui é a fórmula da CDF. E aqui é a fórmula da inversa da CDF. Nesse vídeo, nós vamos entender cada uma delas. Então vamos lá. Dado uma PDF, quais perguntas eu posso fazer? Por exemplo, a área debaixo dessa curva até 1,70 m, ou seja, vamos pintar isso daqui. Eu pinto tudo isso daqui. E o que é que pintar do começo aqui até a altura de 1,70 m nos diz? É como se eu dissesse assim: qual é a probabilidade de alguém ter no máximo até 1,70 m? A resposta disso seria a soma das probabilidades acumuladas até 1,70 m. E como 1,70 m está no meio, então você retornaria o que? 0,5. 50% de alguém ter no máximo 1,70 m. Então, dito isto, a gente teria esse conceito. Eu estou consultando minhas anotações para ver se eu tenho uma fórmula um pouco mais intuitiva. Bom, vamos lá. É o seguinte. Vou reescrever novamente esse gráfico, certo? E vamos lá. Aqui no meio é 1,70 m. Eu vou dizer que cada região dessa corresponde, cada trapézio desse aqui, corresponde à probabilidade, está gravando, que eu não vi o ícone ali, de cada altura. E por exemplo, aqui esse trapézio é 1,70 m. Nesse trapézio é 1,69 m. E nesse aqui, 1,71 m. E nesse daqui, 1,72 m. E esse. E por aí vai. Por que esses trapézios? Você conhece alguém que tem exatamente, veja a pergunta. Alguém que tem exatamente 1,70 m. Dado um ponto, alguém tem alguma probabilidade ali?
Não. Por quê? Porque ninguém tem exatamente 1,70 m. Por exemplo, vamos supor que eu tenho altura de 2,20 m. Alguém tem exatamente 2,20 m ou a pessoa está num intervalo de altura de 2,20 m até 2,21 m? É muito mais provável isso. A probabilidade de alguém ter exatamente 2,20 m é zero. Agora, a probabilidade do intervalo de 2,20 m até 2,21 m, aí é outra coisa. É outra coisa. Isso é possível. Então, por exemplo, cada trapézio desse, no nosso exemplo aqui, seria de 0,01. E faz muito sentido. Quando a gente fala de altura, a gente, quando vai se medir, né? A gente vai olhando de 1 em 1 centímetro. Ninguém fica dizendo, por exemplo, eu tenho 1,74 m, 0,00027. Não. Você tem 1,74 m, você está entre 1,74 m e 1,75 m. Isso que é o normal. Mesma coisa com peso, por exemplo. Ninguém tem exatamente 74 quilos. Não, mas que minha balança diz que eu tenho 74 quilos em ponto. Não, você não tem exatamente 74 quilos. Você vai ter 74 quilos, 0,000000000020003 e por aí vai. Então ninguém tem exatamente 74 quilos. Vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Percebe? Você está num intervalo ali de peso, de altura. E a fórmula que justifica isso, ou seja, te apresenta essa probabilidade, vai ser você, por exemplo, pegar a CDF até esse ponto, né? Até o ponto aqui de 1,70 m. E subtrair, então, do ponto à sua frente. Então, por exemplo, você teria que a probabilidade de uma pessoa estar entre 1,70 m e 1,71 m é só você pegar a probabilidade do trapézio de x mais ΔX e subtrair de f de x. E aí você obteria a probabilidade de um único intervalo. Porque a CDF, ou seja, a probabilidade de um ponto, né, é a soma acumulada dessas probabilidades. Iria pintar tudo isso aqui. Só que se você pinta tudo isso aqui e corta, então aí você teria só a probabilidade de um único intervalo, certo? Dito isto, só para capitular, a PDF ela não é uma probabilidade. Ela é essa função aqui, tá certo? É esse gráfico aqui. Ele só te aponta as densidades, mas não a probabilidade. Quem te retorna uma probabilidade é a CDF. E para descobrir a probabilidade de um intervalo, você pega a probabilidade desse intervalo, no intervalo à frente dele e subtrai dele mesmo. E aí você tem a probabilidade apenas daquele trapézio específico. Porque a CDF, né, ele pinta tudo até o ponto. Então você precisa eliminar os outros pontos. Ok? Entendido isso aí? Beleza. E umas coisas sobre a CDF. Veja. Se a curvatura desse sino é Euler elevado a menos x ao quadrado, então pintar esses trapézios é justamente o conceito integral. E se, por exemplo, meu limite inferior vai de menos infinito até mais infinito, ou seja, a integral de Euler elevado a menos x ao quadrado, e o termo integrando, né? Isso aqui tem que dar quanto? 1. Por que 1? Porque a soma de todas as probabilidades acumuladas tem que dar no máximo 1. Não pode passar de 1. A soma de todas as probabilidades é 100%. Só que qual é o problema? A integral de Euler elevado a menos x ao quadrado não é 1. É um valor que diverge. É acima de 1. Como é que a gente pode corrigir isso? A gente sabendo quem é a integral de Euler, basta multiplicar pela sua inversa. Aí você vai me dizer como assim. Veja. Vamos supor que a integral de Euler fosse 5. E eu preciso que isso aqui vire 1, certo? Multiplique pela inversa de 5.
Agora dá quanto? 1. Por vários artifícios matemáticos, você iria chegar na conclusão que a integral de Euler elevado a menos x ao quadrado é, na verdade, raiz quadrada de π. Eu não vou explicar como você chega nisso, tá? Pode ir atrás, se quiser, mas eu vou explicar isso não, porque senão vou me estender demais aqui. É tanta manipulação, envolve seno, cosseno, tangente, enfim. Muitas manipulações algébricas, muitas manipulações de integral, derivada, para chegar nessa conclusão. Então, beleza. Você sabe que a integral de Euler elevado a menos x ao quadrado é a raiz quadrada de π. Então bastaria, por exemplo, pegar a integral, ou seja, você obter o quê? A raiz quadrada de π. Aí você multiplica isso aqui por 1 sobre raiz quadrada de π e obter justamente o valor de 1. Com essa motivação, beleza. Vamos entender melhor então o que é esse x aqui, né? O que é x? X é as alturas, x é o quê? Então vamos entender. Mas veja, lembra que eu falei que esse gráfico da distribuição normal ele não serve só para, por exemplo, lançamento de moedas, ou de dados, ou para temperatura, ou para peso, ele serve para várias coisas. E aí, com essa motivação, já que os gráficos, né, já que essas probabilidades tendem à mesma curvatura de eventos, né, a mesma forma, ou seja, Euler elevado a menos x ao quadrado, será que tem alguma coisa? Será que tem, e por exemplo, vamos dizer que eu coloquei os dados de uma pessoa. Os dados do peso, da temperatura, de vários aspectos de uma pessoa. E por exemplo, peso, altura, e eu quero comparar isso. Eu quero ver em qual área da vida essa pessoa está saindo melhor. Assumindo que uma pessoa acima da média, melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso seria melhor. Uma pessoa que tem notas de escola, faculdade, segue a distribuição normal. Deixa eu ver outro parâmetro. Temperatura do corpo humano, sim, não faz sentido, mas vamos supor que, por exemplo, essa pessoa, quanto maior a temperatura do corpo humano, melhor ela estaria, certo? E eu queria avaliar, por exemplo, faz sentido eu dizer que, poxa, ele tem 1,77 m e a média das alturas é 1,60 m, 1,70 m. E o peso dele é de 90 kg e a média dos pesos é 70. Qual desses dois ele está melhor? No âmbito dos pesos ou das alturas? Tipo, não é muito justo você comparar duas unidades de medidas diferentes, né? Pesos e altura. Então, pensando nisso, foi-se criado uma nova forma de olhar para esse tipo de problema. Que é qual? Que é o seguinte: você normalizar esses dados e pegar todas essas unidades de medidas e transformar em uma coisa nova, os desvios. Como assim os desvios? Pense assim: esse aqui é os dos pesos, e esse aqui é o da altura. Aí aqui no centro disse que a média dos pesos é 70 quilos. Mas o indivíduo ele tem 90 quilos. E no âmbito das alturas, a média é de 1,70 m. Mas o indivíduo ele possui 1,77 m. Como é que eu posso trazer todos esses dados para a mesma unidade de medida? Veja, se você tem como você olhar para os desvios. Como assim os desvios? É você olhar para, como eu explico? É você olhar para a distância que o indivíduo está em relação à média. E como é que funciona esse cálculo? A normalização z-score, ela funciona da seguinte forma.
Primeiro é o seguinte, vamos escrever aqui ela, que a forma que corresponde a o z-score é o seguinte, a variável x aleatória segue uma distribuição normal de μ de x e sigma, que seria a variância ao quadrado, isso aqui é a média de x. Onde na tabela Z, isso tende a ser 0, o μ de x, e a variância ao quadrado tende a ser 1. Como assim? Estou dizendo para você que o ponto do meio é quando há 0 desvios. Como assim 0 desvios? Veja, o que é um desvio? Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem 1,70 m, 1,71 m, 171, tá? E a média das alturas é 1,170. Então você está um desvio acima da média. Se você tem exatamente 1,70 m e subtrai 1,70 m, você está 0 desvios acima ou abaixo em relação à média. Então, seja, você está exatamente ali na média, que é onde justamente se concentra a maior probabilidade. Então, ou seja, ou maior intensidade. Então, ou seja, baseado nisso, vamos escrever então como é que funciona a fórmula do z-score. O que é que ela faz? Ela pega, por exemplo, o seu dado, subtrai da média de x e divide pela a variância. Não, pelo desvio padrão, perdão. E aí, como é que funciona isso? Primeiro, o que é a média de x, por exemplo, no contexto das alturas, seria 1,70 m. Mas e essa variância aí? O que é que ela seria, né? O que é que ela seria? Vamos entender o cálculo. A variância é justamente ver como esses dados variam, né? Intuitivo não. Só que, por exemplo, vamos pegar duas pessoas, onde a primeira pessoa tem 1,71 m e a outra pessoa tem 1,69 m. Aí você pega, então, 1,71 m menos 1,70 m. Aí isso ia dar 1, né? E 1,69 m menos 1,70 m. Aí isso ia dar também 1. Isso ia dar menos 1. Aí, ok. A variância é pegar esses dois dados e tirar a média deles. Só que é um problema muito parecido com o que a gente vê em regressão linear. Para tirar a média, soma 1 com menos 1, dá 0. Então, vamos elevar esses dados ao quadrado. Ou seja, a gente teria aqui 1 ao quadrado com mais menos 1 elevado ao quadrado. Você ia obter o valor de 1 mais 1, que daria 2. E tudo isso dividido pela quantidade de pessoas que eu analisei, ou seja, 2. E aí me retornaria que o quê? Que a variância foi de 1. E se eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O valor da variância ele fica entre 0 e 1, ok? E o que é que isso aqui significa? Vamos lá. Pense assim. É como se você... E por que a gente pega a variância, ou pega o desvio padrão, e não a variância para o cálculo? É porque, veja, você tem 1,70 m menos 1,67 m, sua própria altura, menos 1,70 m. Tudo isso dividido pelo desvio padrão das alturas. É como se você dividisse altura por altura. Isso vira uma nova unidade de medida. Vira a unidade de medida dos desvios. Então, como assim? Veja, se você faz esse cálculo, por exemplo, 1,77 m menos 1,70 m. E vamos supor que o desvio
aqui foi de 1. Então, essa pessoa aqui estaria 7 desvios acima da média, por exemplo. No âmbito das alturas, ela estaria 7 desvios na frente. E no âmbito dos pesos, seria, por exemplo, 90 menos 70 dividido pelo desvio padrão dos pesos. Aí vamos supor que foi 1 também. Aí ficaria assim, 20. Então essa pessoa está 20 desvios acima no âmbito dos pesos. E aí essa pessoa, por exemplo, estaria melhor no parâmetro peso do que no parâmetro altura. Isso é interessante porque me permite comparar, então, duas unidades medidas diferentes, né? Porque peso em quilos e altura em metros. Eu posso converter tudo isso para uma mesma unidade de medida, que é a unidade de medida dos desvios. Então, lembra que eu falei, o que é o nosso x? Nosso x é justamente essa formulazinha daqui, ó. A formulazinha do x menos a média de x dividido pelo desvio padrão. Então, tendo essa fórmula em mente, como é que ficaria então? Euler elevado a menos, aí entra um conceito que é o seguinte. Se você multiplicar o resultado por 1 sobre 2, torna mais fácil de calcular a variância. Aí você multiplica tudo isso aqui por 1 sobre 2 vezes aí a formulazinha. Então, x menos a média de x e tudo isso dividido pelo desvio padrão. Perdão, isso aqui é um símbolo diferente, desvio padrão. E tudo isso elevado ao quadrado. Só que lembra que eu disse que a integral disso não é 1? Ia ser um valor que diverge? Então, não é só usar a inversa do valor? Aí seria o que então? 1 sobre raiz quadrada de 2π vezes a variância, que como a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado, você pode só passar ele para o outro lado, né? Então você teria isso daqui. 1 dividido pelo desvio padrão, multiplicado pela raiz quadrada do π, e isso vezes o valor de Euler elevado a menos 1 sobre 2, vezes, né, o denominador, tá? Isso aqui tudo é o denominador. Ou, perdão, é o expoente. Vezes x menos μ de x dividido pelo desvio, isso elevado ao quadrado. Então, ao calcular isso aqui, você teria o que? Justamente que isso aqui daria no máximo 1. Então, ao aplicar a fórmula CDF, que é justamente integrar todas as áreas, daria no máximo o valor de 1, que é de 100%, ou seja, a soma das probabilidades acumuladas, que é justamente o que CDF significa, Cumulative Density Function. Então, você teria a soma acumulada das densidades, aí você teria então que o valor da CDF, o valor das probabilidades. Aí beleza, explicamos isso daí. Show, legal. Mas e onde é que a tabela Z entra aí, que eu estou tentando entender? Aí vamos lá. Para explicar isso daí, eu acho importante aqui, para quem quiser visualizar o que eu fiz aqui nesse aspecto da variância, é o seguinte. Eu fiz um somatório que vai de I, que recebe o valor de 1 até N, a média disso, e x menos μ de x. xi menos μ de x, isso elevado ao quadrado. Porque aí eu teria, né, a soma de todos os x menos o μ de x, ou seja, teria todos os desvios elevados ao quadrado e a média de tudo isso, certo? E aí, é como sucesso também, né, que para todo gráfico que segue uma distribuição μ de x e variância ao quadrado, fazemos ele se adaptar para que, né, a média de x seja 0
e a variância seja 1. E, consequentemente, se o desvio é a média da variância, a raiz quadrada, ou a média não, se o desvio é a raiz quadrada da variância, e a raiz quadrada de 1 é 1, então teríamos também um desvio comum. E aí, tem algumas curiosidades que é bom apresentar, que, por exemplo, um gráfico com alta variância, ele é mais gordo, mais esticado, porque varia muito a forma que é escrito. E um gráfico, uma distribuição, onde a variância é pequena, ou seja, os dados variam muito, então eu estou se concentrando mais na média, ele seria um gráfico mais magro. Ele seria mais ou menos assim. Ok? Só para deixar claro. E aí, ok, sabendo disso, a gente precisa estabelecer um novo entendimento. Dada uma densidade, é necessário calcular a área, né? A integral. E, por exemplo, se a gente calcular a integral até o μ de x, vai dar, por exemplo, a probabilidade acumulada até o μ de x seria de 50%, né? Que foi o exemplo que eu dei com alturas. Aí, vamos entender o seguinte conceito. É aqui que vai finalmente entrar os parâmetros de intervalo de confiança. Só que antes de eu falar dele, eu acho importante eu terminar a linha de raciocínio desses três gráficos aqui, certo? Por exemplo, é como se eu dissesse assim para você. Deixa eu ver se eu consigo pintar isso aqui. Deixa eu trazer para cá. Dado um ponto, por exemplo, eu desse ponto aqui, eu disse que é 1,70 m, certo? Aí eu vou pintar tudo isso aqui. Isso aqui é a fórmula da PDF. E aí, ok. O gráfico da CDF, ou seja, aplicar a CDF aqui na PDF, você obteria um valor, por exemplo, aqui. Não, se for exatamente no meio, seria aqui, ó. Aí você obter o quê? O valor de 0,5, ou seja, de 50%. Então, a soma das probabilidades acumuladas deu 50% até a altura de 1,70 m. Que é todo mundo que tem pelo menos, no máximo, até 1,70 m. Ok? Então, vamos lá. E na CDF, a gente dá uma altura aqui da PDF e a gente te entrega, então, a probabilidade. E se a gente inverte as abscissas, que é o caso desse gráfico daqui, certo? Então, dado, por exemplo, uma probabilidade, você ia descobrir a altura do gráfico. Então, por exemplo, se eu pego a inversa da CDF, dada a probabilidade de 0,5, eu ia descobrir, por exemplo, a altura de 1,70 m. Então, essa aqui é a função da CDF inversa e aqui é a função da CDF normal, onde ela te entrega uma probabilidade. Bom, após todos esses conceitos, a gente vai finalmente falar de intervalo de confiança. Só que eu vou deixar isso para o próximo vídeo, que eu vou fazer uma pequena pausa. Obrigado a todos e também para não ficar tão maçante, né? Porque já tem 30 minutos. É isto.